Essa é a continuação da parte 11. Os outros episódios estão aí na descrição. No dia seguinte, alguns alunos se perguntam como Manian conseguiu resolver a crise usando apenas magia leve e assume que ele deve ter itens mágicos também. Ele é o novo herói da escola e todas as garotas acham que ele é muito bonito. No entanto, uma garota menciona que há um boato por aí dizendo que foi na verdade o Fan quem derrotou os monstros. É dito que o Manian vai receber um prêmio por salvar todos, e o Fan vai ganhar um também por ajudar. A garota que o Fan resgatou estava convencida de que viu o Fan derrotar a rainha nesse dia, e ela se pergunta do porquê ele deixaria outra pessoa levar o crédito, mas reconhece que ele é um cara bem legal. No seu quarto, Manian explica que o que o Fan queria naquele momento do relâmpago é impossível de encontrar no momento, mas ele planeja conseguir um em um leilão e convida o Fan para vir junto com ele. Lá, o Fan revela que ele gostaria de vender a essência do nível guerreiro. Isso impressiona o Manian, já que aquilo era muito raro. Ele fica realmente curioso sobre como ele conseguiu um artefato fantasma, e o Fan não tem ideia do que é isso. Manian explica que é um item que é usado para coletar alma, e a essência de nível guerreiro valeria pelo menos uns 20 milhões de yuans. O Fan ainda não consegue acreditar nisso, então a Manian explica que apenas magos da alma podem coletar essência espiritual, mas com a invenção de artefatos fantasmas, qualquer um pode. No entanto, eles têm um preço alto. Isso só deixa o Fan ainda mais curioso sobre os mistérios que cercam seu pingente. O Manian finalmente ganhou o que ele precisava para dar pro Fan, e ele conseguiu isso de um cara muito perigoso. Isso é chamado de 1000 volts, e o Fan mal consegue esperar para conseguir usar ele. Então todo mundo fica chocado ao ver que a ordem normal do leilão foi alterada para que um item mais importante ainda possa ser trazido depois. É a essência guerreira do Fan. E o Manian explicou que o Fan pode trazer uma essência para leilão sempre que quiser, e o avaliador pode ser confiável, já que faz parte da sua família. O vencedor da essência acaba sendo o Fang, que ganhou com um lance de 25 milhões de yuans. Ele zomba do Fan por nunca ser capaz de obter um item como ele. Obviamente, não sabendo a verdade, que no caso veio do próprio Fan. O próximo item é um escudo do inferno que pode facilmente bloquear ataques de nível guerreiro e libera picos que vão penetrar nos oponentes. O Fan ganha esse item e depois explica ao Manian que ele vai usar o resto do seu dinheiro para alugar uma casa para poder se concentrar melhor no seu treino. Mais tarde, o Fan vai procurar um apartamento e ele acaba descobrindo que a Moon e uma amiga estavam fazendo o mesmo. A sua amiga Shai reconhece o Fan como o diabo por algum motivo, o que confunde todos eles. Eles encontraram um apartamento ali e todos decidiram que queria aquele apartamento, e o proprietário recomenda que eles sejam companheiros de quarto, já que é muito caro. Mo hesita um pouco com isso, mas a Shai disse que elas poderiam fazer o Fan pagar metade do aluguel. A Shai explica que há muitas pessoas que morreriam para viver ali dessa forma e toma a decisão por todos. Um pouco mais tarde, a Shai garante a Mo que é uma boa ideia, já que ela ouviu rumores que o Fan derrubou sozinho um monstro de nível guerreiro. A família Alce tem falta de indivíduos talentosos, e agora o Fan pode ser uma arma valiosa se eles conseguirem convencer ele. No dia seguinte, quando alguns trabalhadores terminaram a mudança ali, eles são mandados embora. E eles pensam que o Fan também estava trabalhando ali e não acreditam quando ele diz que mora lá. A Shai não ajuda a esclarecer nada, então a Mu apareceu ali e choca os trabalhadores, falando que de fato era verdade. Depois que eles saem, a Shai pede desculpas por isso e explica que o Fan deve ter cuidado, pois os dois são de famílias nobres. Ambos são muito fortes e podem tentar fazer algo com ele no futuro, mas o Fan não fica preocupado. Depois disso, o Fan passa um tempo com a Zaya e eles se atualizam sobre as coisas que estão fazendo. Ele diz que um dia vai ganhar dinheiro suficiente para comprar uma grande surpresa para ela, mas ela explica que ele visitar ela é melhor do que qualquer presente. Ela então mencionou como o professor de história ensinou a ela que as pessoas de ambas as cidades sempre foram únicas. Desde séculos e séculos atrás, aqueles que viveram antes lá foram os guardiões da fonte sagrada. O Fan acredita que deve ter algo a ver com o motivo pelo qual o culto queria destruir a cidade. Azai explicou que se ele quer encontrar a verdade, então ele deve primeiro encontrar a tumba antiga. Mas os espíritos lá dentro são muito perigosos, e é por isso que ninguém se atreveu a procurar por lá. O Fan não estava familiarizado com esse lugar,
e Isaiah revela que há um lugar muito famoso conhecido como Descanso dos Mortos. O lugar se chama Túmulo de Golda. A Teng foi falar com o juiz do Departamento da Justiça. Na hora ele falou que tinha um assunto que ele precisava cuidar. Ela é a única pessoa que ele conseguia confiar, porque a situação já estava um caos completo há um bom tempo. Então ela precisava ir agora e deixar tudo o que ela estava fazendo de lado. Mas em compensação, ela falou que o problema da primavera violenta ainda não tinha sido resolvido. Mas o juiz do departamento falou que o culto estava sempre em movimento e eles não paravam em um único lugar. Eles estão sempre trabalhando por debaixo dos panos. Eles não podem perder tempo procurando por eles assim. Por isso, ele tá mandando a Teng para essa nova missão. Então depois que ela conseguir terminar isso, ela vai poder voltar e ficar de olho no Fan, já que ele tava com a água da fonte, porque ele tinha tomado. O homem que se chama Salum ainda estava sendo procurado, e se tudo ocorrer bem, eles vão poder capturar ele em breve. Então depois disso, a Teng ligou pro Fan para confirmar que ele estava com a água. Mas ela ficou chocada ao descobrir que ele bebeu no meio daquele caos todo. Ela perguntou se ele viu alguém do culto desde que saiu da cidade dele, mas ele disse que não viu. A Teng ainda assim continua se preocupando muito, então ela entrou em contato com o Clube dos Caçadores. A Zaya, por outro lado, estava com o Fan explicando uma história para ele sobre uma tumba. Esse era um lugar onde tinham muitos demônios, e os espíritos eram bem mais terríveis. Depois que várias pessoas perderam as suas vidas tentando explorar esse local, o governo anunciou que esse local se tornaria uma terra proibida, e ninguém teria permissão para ir até lá. Mas, com a fonte sagrada que estava dentro do Fan, provavelmente ele poderia descobrir o que de fato aconteceu na cidade dele. A Zaya fica preocupada que o Fan não tenha tempo para visitar ela no próximo semestre deles. Mas ele só disse que ele não vai ficar muito ocupado e com certeza vai arrumar tempo para ir visitar ela. Depois disso, enquanto meditava, o Fan revelou que ele conseguiu nivelar os seus poderes de uma forma bem significativa, mas ainda não era o suficiente para conseguir derrubar um monstro do nível guerreiro. O Fan estava todo entediado em casa e enquanto treinava, ele percebeu que o combate na vida real é a melhor maneira de aumentar os seus poderes. Então ele foi pro Clube dos Caçadores, mas lá também não tava essas coisas, e ele fica da mesma forma. Depois de algum tempo, o Boy chegou com um novo trabalho para eles, que era um tanto quanto estranho. O homem queria que eles protegessem alguém. Era como se fosse um guarda-costas. Mas o Boy falou que essa pessoa que eles tinham que proteger era o Fan. Esse cliente já pagou muita grana ali e provavelmente isso não era brincadeira alguma. Então isso poderia indicar que o Fan estivesse em perigo. O Baal queria um outro caçador para isso, mas o Fan diz que ele também era um dos caçadores e poderia se proteger. Além disso, ele também queria todo esse dinheiro para ele, que seria de grande ajuda. O Fan disse que ele passa a maior parte do seu tempo em casa ou na escola, então ele vai ficar bem. Mas no momento que ele sai do Clube dos Caçadores, o homem diz para Ling para vigiar todos os movimentos do Fan. Então nessa noite, o Fan fica se perguntando quem estava atrás dele. Então ele ficou tentando descobrir quem era o cliente. O Kong é o primeiro que veio na sua cabeça. Só que ele não escutou mais falar do Kong desde a treta que aconteceu na cidade antiga dele. Então do nada, ele foi atacado por um homem que estava no escuro. O Fan conseguiu desviar do ataque do cara, mas ele foi ferido em seguida e precisou usar as suas botas mágicas para escapar. O Fan ficou bravo com tudo isso e atacou o cara com um golpe tão forte que até mesmo enterrou o cara só com um único golpe. O Fan mandou os parceiros do cara aparecerem e eles imploram por misericórdia, já que eles iam para a mesma escola juntos. Os moleques falaram que eles achavam que o Fan tinha desrespeitado o amor. Mas o Fan avisou que eles deveriam ter muito mais cuidado, porque ele quase matou o Jaya por besteira, e que era muito melhor eles levarem ele pro hospital agora do que ficar ali, senão o bagulho ia ficar ainda mais louco. O Fan ficou se perguntando se ele tava ficando paranoico, mas ele viu que isso era muito melhor do que ficar correndo perigo. Ser cauteloso de fato é bom pra ele. Ele ligou pra Ling pra pedir ao Bao para cuidar do seu pai e da sua irmã, mas o Bao lembrou que o trabalho era proteger o Fan, só que ele falou que se alguma coisa acontecer com a sua família, aí ele já vai estar morto por dentro e seja o que Deus quiser. Assim eles não tiveram opção a não ser obedecer a isso.
O Fan fica pensando em como ele veio para essa nova cidade para deixar o seu passado para trás, mas com tudo isso acontecendo, Sol lembrou que é impossível ficar tranquilo, ele vai ser caçado pelo culto, e ele começou a ficar com ódio de tudo isso. No outro dia de escola, todos estavam comentando em como ele acabou com o outro aluno naquele outro dia. Então, todo mundo começou a chamar ele de demônio. Ao mesmo tempo, o reitor chamou ele. O reitor briga por ele quase matar um outro aluno, mas o Fan avisou que foi legítima defesa, só que eles ainda não acreditam nisso porque ele foi longe demais fazendo isso. O reitor perguntou se ele estava passando por algum perigo, mas o Fan sai dali sem falar nada. O Fan só perguntou se poderia treinar na torre. O reitor não pode negar isso porque o Fan de fato tinha direito a isso, mas ele viu que isso significava que o Fan de fato estava com problemas. Só que o Fan não respondeu mais uma vez, ficou calado. Depois de sair dali, nós vemos que o reitor já sabia de tudo o que estava acontecendo, e eles estavam pensando em esconder o Fan do culto. Mas o reitor falou que o departamento de justiça estava procurando pelos membros do culto, que estivessem por perto, e não encontraram nada ainda. Então assim, o Fan vai ser uma isca para atrair esse pessoal. A escola tá de olho nisso para tentar manter ele em segurança. Enquanto isso, o Jaya estava no hospital e ele implora pela sua vida. Ele diz que a sua lealdade ao culto não foi descoberta. O homem que estava ali era o próprio Yuang. Ele disse que faria do Fan o seu escravo e que ele era um homem de palavra e vai cumprir com ela. Agora nós vamos pro reitor alguns dias depois. Ele explicou que a torre era muito especial. O prédio pode recolher a energia elemental natural da Terra. O local onde a estrutura estava permite que eles acumulem energia por milhares de quilômetros de distância. Um dos caras que estavam ali falou que o Fan é o primeiro aluno que foi autorizado a treinar lá e que ele de fato estava com um pouco de inveja disso. No caminho, parece que o prédio não acabava e o Fan fica notando em como o espaço era muito maior por dentro do que por fora. O homem explicou que o departamento de elementos especiais teve a ideia de fazer o edifício assim dessa maneira, e consequentemente ele era maior por dentro mesmo. Então a torre é conhecida como Torre da Infinidade. Por fora parece normal, mas por dentro as coisas são bem diferentes, consequentemente infinita na teoria. Lá dentro tem níveis diferentes, e o Fan vai subindo seguindo os seus caminhos enquanto a sua energia é sugada. O Fan estranha isso porque ele não usou nenhum dos seus poderes para estar cansado dessa forma, ele malemar deu 5 passos e já estava morrendo. Esse cara que tava com o Fan, que foi lá pro lado de fora, não falou essas coisas que aconteceriam pra ele, porque o cara tava com inveja. O Fan mal tava conseguindo chegar na primeira camada. Essa era uma das consequências da torre, ela sugava todos os seus poderes e você não conseguia nem andar. Mas o Fan descobriu que o desenvolvimento ali é 20 vezes maior que qualquer outro lugar.